Palavra de Deus. Eu estava preparando essa palavra, né? Nós estamos entrando nesse novo tema do mês, que é o selo da promessa do reino. E hoje a palavra é sobre a garantia da herança pelo Espírito Santo. E eu comecei a orar a respeito, e o que me veio ao meu coração foi algo tão singelo, né? Que o Espírito me fez pensar. Qual que era a diferença dos discípulos antes do Pentecoste e depois do Pentecoste? Não sei se você já parou para pensar que havia uma diferença dos discípulos antes e os discípulos depois. Você já percebeu isso? Você já percebeu que há uma diferença? Olha, irmãos, essas pessoas eram pessoas comuns, pessoas simples, né? Pescadores, cobradores de impostos. Tinha ali só o Lucas, que era um médico, né? Talvez fosse o mais formado, né? Vamos dizer assim. Mas eles eram homens simples, homens comuns. E eles tiveram o privilégio de ter Jesus do lado deles durante 3 anos. Jesus os ensinou todas as coisas, Jesus ensinou a palavra, Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou como cuidar das pessoas, Jesus ensinou como ter compaixão, Jesus ensinou todas as coisas, dia após dia Jesus ensinava. E nesse meio de caminho a gente vê alguns fatos, né? Alguns fatos bastante interessantes. Por exemplo, Pedro é o mais humano, o mais explosivo, né? E aí ele vai lá em uma determinada circunstância e arranca a orelha do abençoado do soldado. Aí a gente vê uma outra situação, tipo Tomé, que Tomé só acreditava se ele visse. Irmãos, esses homens estavam com Jesus o tempo todo. O tempo todo. Um detalhe, eles haviam todos sido batizados, certo? Passaram pelas águas, estavam com Jesus, estavam ali naquele grande discipulado, aprendendo, mas ainda eles não tinham uma essência que só viria com a partida de Jesus. E quando Jesus parte, né? Então, fala assim, olha, um pouquinho antes ele fala assim, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, fiquem ali, em oração, buscando, eu não me lembro, Júnior, a quantidade de discípulos que ficaram, e que você me contou isso outro dia, e que depois recebeu, você não lembra também, né? Mas tá bom. Eu só sei que um grande volume de discípulos ficaram, mas que permaneceram até a descida do Espírito, foram poucos. Eu posso trazer os números depois, que existe aí uma estimativa. Trago para vocês essa informação, se o pastor não achar até o fim do culto. Mas a questão é, existem 2 fases dos discípulos. E às vezes eu percebo que nós, igreja, nos identificamos mais com os discípulos do antes do Pentecoste do que com os discípulos depois do Pentecoste. Eu quero ser mais parecida com o Pedro que arranca a orelha do que com o Pedro que pregou para 3.000 pessoas, abriu a boca e 3.000 pessoas se converteram. Eu quero ser mais parecida do que Paulo, que persegue os cristãos, do que o Paulo, que está lá do outro lado, na prisão, orando. Eu amo essa passagem. Orando, preso, e de repente vem um terremoto e solta tudo. Eu quero ser mais parecido do que Tomé, que não só vou acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, do que o Tomé lá da frente, que teve que fazer grandes coisas pelo Espírito. Eu quero ser mais parecido com a parte humana do que com a parte espiritual. Irmãos, a igreja está com uma mentira na sua mente, porque ela quer ser mais parecida com aquele estilo de pessoas. Eles haviam aprendido tudo, eles haviam sido batizados,
Mas eles ainda não haviam recebido a autoridade do Senhor para continuar. Para que eles continuassem a fazer o que o Senhor havia mandado. E tudo hoje converge para que a gente seja parecido com o humano. Tudo bem, Pedro ter arrancado a orelha, ele estava em fase de aprendizado. Não foi certo, não é isso que eu quero dizer. Mas foi uma questão humana dele. E às vezes eu quero ser parecido com aquele, não, porque eu sou Pedro. Eu vou lá e eu arranco a orelha. Eu não quero ser o Pedro transformado. Eu não quero ser o Pedro cheio do Espírito Santo, que aonde passava, a sombra dele curava. Olha que diferença há entre os Pedros. Se a gente pegar discípulo por discípulo, a gente vai longe aqui. Mas o que eu quero que você perceba é que nós, igreja, e principalmente a igreja atual, ela está muito ligada à humanidade das pessoas. Ao humano. Eu tenho que crer para ver. Não, porque eu tô ruim, eu estou muito mal, eu preciso de remédio, eu preciso disso, mas eu não dobro o meu joelho para buscar o poder, a cura, a revelação, levantar a cabeça e falar assim, eu vou sair da depressão em nome de Jesus. Eu prefiro ir para a parte humana, eu prefiro ficar na mesma situação do que o começo. Há um engano na mente das pessoas. Há um engano no estilo de vida das igrejas. Elas preferem cantar sobre a emoção dela do que cantar adorando o Deus Todo-Poderoso. Prefiro cantar que a minha canção é melhor do que tudo, Senhor, do que eu cantar, Tu és grande Deus. Tu és grande Deus porque eu tenho vivido o grande Deus na minha vida. As pessoas estão parando de ter a sua experiência real com Deus. Porque está faltando um meio termo. E eu digo isso, irmãos, porque eu vejo que a maioria das pessoas ou não receberam o dom do Espírito Santo, ou estão deixando ele apagar. Ou eu não tenho. Se eu não tenho, ou se eu deixo ele apagar, eu vou me tornando cada vez mais humano, cada vez mais racional, cada vez mais voltado para mim mesmo. Foi isso que o Espírito de Deus me falou. Olhe os discípulos antes e olhe os discípulos depois. Perdão? Amém. O pastor achou os números. Quando Jesus falou para que eles permanecessem em Jerusalém, eles eram num total de 3.000 discípulos. Para que eles permanecessem orando, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas apenas 120 ficaram no processo. Acho que foram 40 dias, uma coisa assim, né? É um tempo que eles ficaram buscando da subida até o Pentecoste. Apenas 120 pessoas receberam, naquele momento, no Pentecoste, o dom do Espírito. E aí a gente conhece a história. Então, o que minha conversa com você hoje, meus irmãos, é aonde você quer ficar. Você quer ficar para o lado de cá, no antes de? Ou do lado de lá, o depois de? Eu quero ficar para o lado de cá. Porque para o lado de cá, eu venço tudo que está lá. Para o lado de cá, eu consigo avançar para onde Deus quer me levar. Para o lado de cá, eu sou cheia de algo que o Senhor pode me dar para fazer aquilo que Ele precisa que eu faça. Do lado de lá, não. Do lado de cá, eu vou ficar com as minhas dúvidas, com os meus medos. Não que eu nunca vou ter desse lado. Mas aqui o Espírito vai sempre me alertar, vai sempre me encher de novo, vai sempre me consolar, vai sempre me dar coisas novas. A palavra de Deus, ela fala muito sobre, se vocês são guiados pelo Espírito, andem pelo Espírito. Mas é bastante interessante que Paulo sempre fala assim, se é que vocês são.
se é que vocês realmente são guiados pelo Espírito. Isso me sacode, porque mostra que a maioria de nós não se permite ser guiado pelo Espírito. Não se permite. E aí nós corremos um grande, mas um grande risco. Porque quando eu falo da garantia da herança do Espírito Santo, se eu não cuidar da minha vida espiritual, se ela não guinar, se ela não me transformar, se ela não fizer algo que eu preciso para alcançar, eu vou perder a vida eterna. Porque quanto menos eu busco de Deus, quanto menos eu me encho de Deus, mais humano eu fico, mais pecador eu me torno, mais eu vou abrindo portas. E aí o Espírito vai se apagando, diminuindo, até que ele pode ser extinto. O Espírito Santo pode ser extinto das nossas vidas. Você sabe o que isso significa? Ele pode sair de você e nunca mais voltar. Se você não procurar ser cheio dele. Se você não procurar ansiar pela presença dele na sua vida. Eu e você precisamos do Espírito. Não é só, vamos falar em línguas o dia inteiro, a noite inteira. Não, irmãos. O Espírito Santo tem uma obra sobre nós. Uma obra de transformação. E precisamos dele. A igreja, algumas teologias de algumas denominações apagam o Espírito Santo. Dizem que a descida do Espírito Santo foi só naquele momento. Irmãos, isso é uma grande mentira, que infiltrou nas igrejas e faz com que as pessoas sejam carnais. Crentes carnais. Olha o que a Bíblia fala. Se vocês têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Antes você seja, a Bíblia fala para que a gente ou ser quente, mas não podemos ser mornos. Porque o morno não anda com Deus. O morno anda na sua vontade. O morno vai na igreja, o morno canta, o morno toca, o morno ajuda, mas o morno não é cheio do Espírito. O morno está ali. E a Bíblia diz que Jesus vomitará o morno. Eu não quero ser morno. Se eu fosse você, não desejaria ser morno. Porque o morno está aqui, andando na humanidade, na sua carnalidade, dentro da igreja. Dentro das igrejas. Nós precisamos nos aquecer no Espírito. Nós precisamos ser cheios de uma autoridade. Nós precisamos ser cheios de algo que nos transforma por dentro, que faz quando você vai pecar, aquele Espírito fala para você, Rosana, para, não avança. Não faça isso. E você vai falar assim, realmente eu não posso. Me ajuda, porque a minha fraqueza está dizendo faça. E o Espírito fala assim, eu vou te ajudar. E Ele te ajuda. Ele te traz o livramento. Ele te traz o caminho certo. Ele te dá a força para vencer. E eu passo a não errar, porque o Espírito me ajudou. O Espírito me deu graça. O Espírito me deu caminho. Mas eu só posso fazer isso se o Espírito estiver dentro de mim. Eu preciso de um revestimento novo. Nós, quando recebemos Jesus, recebemos o Espírito de adoção, mas eu não estou falando desse Espírito de adoção. Eu estou falando da autoridade que vem sobre nós quando nós buscamos a Deus e somos cheios do dom do Espírito. Você precisa disso, você precisa acordar para isso, porque senão, cada vez mais, você vai andar nos caminhos errados. A ciência diz, a física diz, que um objeto em inércia, parei aqui, cheguei até aqui, parei, um objeto em inércia, passado o tempo, a tendência desse objeto é andar para trás. Ele começa a regredir. É a própria força da natureza, da ciência e da física,
vai puxando para trás aquele objeto que estava em inércia. Nós somos atraídos de novo para o pecado. Somos atraídos de novo para a nossa humanidade, se nós não nos enchermos do Espírito. Amém? Quero dividir com vocês um texto. Nós vamos direto para aquela tela lá que eu te falei, tá bom? Depois eu falo isso aqui, se é que eu vou falar. O Espírito Santo de Deus, ele é para os filhos de Deus. Vou ler. Isso, vai lá para os filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele foi dado para os filhos de Deus. Aqueles que foram salvos, regenerados, escolhidos, se batizaram. Pois é, você fez tudo isso. Você tem que dar mais um passo. Você precisa do dom do Espírito. Não é uma questão de ideologia de igreja, de teologia de igreja. Não, irmãos, é Bíblia. Nós precisamos do Espírito. Olha o que diz a palavra. Quando ouvirem isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o Espírito Santo. Olha, irmãos, é um caminho. Somos batizados, nos arrependemos, somos batizados. Agora precisamos ser cheios do Espírito. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito, o dom do Espírito. Pois a promessa é a promessa de Cristo. É para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia. É uma promessa que não foi só para aquele tempo. Aqui, a própria palavra já corta toda a teoria de que o Pentecostes e o dom do Espírito foi para aquele tempo. É para todos aqueles que o Senhor chamar. Se você foi chamado pelo Senhor, você precisa do dom do Espírito. Ele é promessa para a sua vida. É para todo filho. É para todo aquele que vai até o Senhor. Lucas também diz assim, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do alto. Ele mostra aqui a condição de temos que buscar o Espírito de Deus. Temos que parar. Estamos aqui num culto falando sobre isso. Temos que parar e buscar. Vamos fazer vigília? Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos para o retiro? Vamos buscar o Espírito Santo. Está na sua casa, vai dobrar seu joelho? Busca o Espírito Santo. Até que você seja revestido. Eu recebi o Espírito Santo, eu tinha 13 anos de idade. Tinha acabado de me batizar. E eu via os irmãos ali cheios de poder. Eu vi o pastor orando. Eu vi o ministro que quando ele orava, no meio do louvor, assim como o Guilherme estava hoje aqui, acontecia maravilhas no meio do povo. Eu falei assim, eu quero isso que esse irmão tem. Eu quero esse Espírito. Eu não entendia nada, irmãos. Eu não entendia quase nada. Eu tinha 13 anos de idade. E um dia, no meio da adoração, quando o irmão começou a tocar bateria, eu fui cheia do Espírito Santo. Sozinha. Ninguém veio e colocou as mãos sobre mim. Eu só estava, Senhor, envia teu Espírito. Eu quero o teu Espírito. Eu comecei a querer. Eu comecei a desejar. Eu comecei a falar, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero isso, Jesus. Manda isso para mim, Jesus. Eu quero fazer coisas grandes para o Senhor. Eu não sei ainda, mas eu quero. E Deus, A palavra diz que Jesus é quem nos batiza, irmãos. É lindo isso. É Ele que fala assim, Welder, recebe o Espírito. Irmã Lúcia, recebe o Espírito Santo. É lindo isso, porque Ele olha para nós e Ele nos dá o seu dom. O batismo do Espírito Santo, como a gente já falou, ele não foi um ato isolado. E ele é de geração a geração. E ele continua. Ele continua visitando, Ele continua mudando. Irmãos, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, a gente não estaria aqui. Porque
que a obra da igreja é do Espírito. A obra de você ter aceitado Jesus foi o Espírito que te convenceu. A obra de você se arrepender das palavras é o Espírito, porque Ele esquadrinha o nosso coração e somente Ele pode me convencer, pode convencer você. Né? Mãe não convence nada, né? A Denise está aqui, tem outras mães, a gente não convence nada os nossos filhos. Agora, quer ver eles se converterem àquilo que você está falando, entenderem a palavra? Ora. Nossa, eu já fiz muito disso. Senhor, eles não me entenderam, pois o Senhor vá até eles e visite. Passava 2, 3 dias, mãe, tive um sonho. Ah, teve um sonho? Sonhei isso, aquilo, e Deus me falou isso. Eu falei assim, aleluia. Eu nem respondia, eu falei assim, ai, que bom, porque eu já tinha orado. Foi o Espírito que fez. Nem precisei eu dar mais um sermão, o Espírito Santo já tinha feito toda a obra por mim. E as coisas vão caminhando. O Espírito Santo, quando entra em nós, quando Ele nos enche, quando temos esse selo, essa pessoa maravilhosa dentro de nós, Ele garante que o Consolador, né, ao fazer isso, Ele garante, né, Jesus, que o Consolador transmita a sua presença aos crentes e lhe conceda poder para continuar a fazer tudo aquilo que Ele mesmo fazia enquanto estava na terra. Jesus, quando manda o Espírito para nós, Ele garante que, através do Consolador em mim, eu tenho a presença de Deus dentro de mim. Né? Eu pulei aqui uma parte, mas nós somos o templo do Espírito. Você é o templo do Espírito. A sua única função e a minha única função é ser templo. É cuidar do templo e deixar que o Espírito Santo faça a obra que Ele tem que fazer. E quando Ele está dentro de nós, nós garantimos, ou melhor, o Senhor garante que a presença de Deus esteja dentro de cada um. E que continuemos a fazer a obra de Cristo nessa terra. Nenhum homem é capaz de fazer grandes coisas, irmãos. Nenhum homem. Mas quando eu olho, por exemplo, a mensagem de Pedro, essa mensagem aqui que nós lemos, assim que ele foi cheio, irmãos, é a mensagem mais cruel que eu já vi, porque ele fala quanto pecador as pessoas eram, não tem nem um pouco de teologia, exegese, hermenêutica, nada disso. É a palavra mais dura que você pode ler. Não tem, irmãos, ela é direta. E a Bíblia conta que 3.000 almas se converteram e se batizaram. Você já imaginou um batismo de 3.000 almas? Que coisa mais linda. É a obra do Espírito. A outra questão que você precisa compreender sobre o Espírito Santo dentro de você é que todo filho, ele clama, Abba, Pai. Repete comigo, Abba, Pai. O que significa Abba, Pai? Paizinho. Né? A palavra diz, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. O Espírito dentro de nós, ele vai clamar, ele vai suplicar. Outro texto diz que o Espírito Santo ora por nós quando nós não sabemos orar, com gemidos inexprimíveis. Ele vai diante de Deus clamar. Deus, a Rosana está com uma situação, o coração dela está dilacerado. Vem com poder agora e cura o coração dela. Traz solução àquele problema. O Espírito Santo vai diante de Deus interceder por você. Às vezes a gente está em situações que a gente não consegue nem orar. Mas o Espírito de Deus, antes de você abrir a boca, ele já foi diante do Senhor. Quando você está cheio de Deus, quando você está cheio da presença de Deus, Ele vai e faz por você. A palavra pai, Abba, significa pai ou paizinho, e ela expressa a grande intimidade, a profunda comoção, o anelo, o afeto e a confiança, mediante os quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus.
Irmãos, pensa nos discípulos antes do Espírito. Eles não conseguiam nem orar quando Jesus foi orar lá no Monte das Oliveiras. Eles dormiram tudo. Humanos. Eu não tô querendo ofender os discípulos, tá bom? Mas são humanos, como nós somos humanos. Mas quando eles foram cheios do Espírito, eles entenderam a profundidade de que Deus era o Pai deles. A intimidade deles agora era direta, porque o Espírito estava dentro deles. Jesus antes pegava assim, olha, o meu pai disse, meu pai falou, o meu pai, Jesus fazia o papel. Agora o Espírito está dentro dos discípulos, e os discípulos começam a entender o quanto o Deus era pai na vida deles. Eles mesmos começaram a escutar a voz de Deus, e começaram a agir no caminho, na vontade, nas ações de Deus. Às vezes eu escuto aqui no nosso meio, eu nunca ouvi o Espírito Santo. Nunca ouvi a Deus. Nunca ouvi a voz de Deus. Está na hora de você ser cheio do Espírito Santo. Para que você se conecte diretamente. O Espírito dentro de você, o dom do Espírito dentro de você, vai fazer com que você tenha uma intimidade. Essa intimidade aqui, meu paizinho, o meu pai. O meu Pai, o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, é uma conexão assim, ó. Quando você vai diante de Deus, cheio do Espírito, você faz assim, ó. Você não tem que fazer força. Você não tem que ficar 5 dias jejuando para sentir a presença de Deus. O jejum é para outra coisa, né, João? Mas quando você está cheio do Espírito, você fecha os seus olhos e você já sente a presença de Deus, porque Ele está dentro de você, irmãos. Ele é um rio de água viva. Ele é um rio de água viva que flui dentro de você. E você sente essa presença de Deus. E você vive essa presença de Deus. E nas suas dificuldades, essa presença te ajuda a combater todas elas. E você se torna um caminho de testemunho da palavra. E você se torna influente, luz, sal, aonde você estiver. Aquele Espírito te controla. Aquele Espírito te ensina. Aquele Espírito, ele coloca dentro de você forças. Aquele Espírito não deixa mais você ser uma pessoa como você era antigamente. Aquele Espírito te transforma. Aquele Espírito faz de você uma nova criatura. Nós, como filhos, podemos ter essa conexão, essa grande intimidade com o Pai. A mesma intimidade que Jesus tinha. É dada a você, é dada a mim. Eu desejo ter essa intimidade com meu Pai. Eu desejo, e eu quero que vocês tenham essa intimidade. Que vocês tenham. Eu acho que às vezes as pessoas confundem as coisas. Acham que nós podemos dar alguma coisa a vocês. Nós não podemos não, irmãos. A única coisa que eu posso entregar para vocês é essa palavra. O caminho, você que vai trilhar diante de Deus. No socorro, você vai encontrar diante de Deus. Na alegria, você vai se alegrar diante de Deus. Nós podemos fazer juntos. Mas você precisa estar garantido diante do Senhor. É você, irmãos. Se desconecta da necessidade que o fulano, o beltrano vai te dar. Não, Jesus já te deu. Jesus já te mandou a promessa, já enviou o Espírito. Você precisa agora buscá-lo. Parar de ser o discípulo aqui, ó, da condição humana. Eu não quero ser parecido com o Pedro, que arrancava a orelha. Eu quero ser parecido com o Pedro, que pregava e curava. Eu quero ser parecido com aqui, ó, com os discípulos cheios do poder, depois do Pentecoste. E não foi só para eles, é para você essa condição. Você precisa desejar. 2 sinais da obra do Espírito: nosso desejo profundo e espontâneo da presença de Deus. Eu tenho que ter um desejo profundo de ter a presença de Deus. E o outro é que eu obedeço Jesus de forma
espontânea também. Obedecer a Jesus não é um problema. Obedecer a Jesus não pode ser um problema para você, cristão. É a consequência. Eu só faço, eu só amo Jesus. Outro ponto bastante importante é que nós precisamos ser fortalecidos com todo o poder. Olha o que diz a palavra. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a glória, com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, é uma obra que o Senhor faz na nossa vida. E às vezes ela demora alguns tempos para acontecer. Mas quanto menos tempo eu perder buscando a Deus e me entregando a essa vontade, mais rápido essa obra vai acontecer. Olha o que diz o texto, que o Senhor nos resgatou. Ele me tirou lá das trevas. Tirou você das trevas. Você estava designado à morte eterna. Eu estava designado à morte eterna. Mas Jesus entrou na nossa vida e nos levou para um novo reino, o reino da luz, dos seus filhos. E Ele, através do seu Espírito, que está dado a todos nós, tem nos fortalecido com todo o poder. Para que eu preciso do Espírito Santo? Para que eu, de forma contínua, possa vencer as obras de Satanás. Na minha vida, na vida das pessoas, na vida da igreja. É de forma contínua, irmãos. Quanto mais eu busco, quanto mais eu me santifico, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu desejo a presença de Deus, quanto mais eu sou fortalecida no Senhor. Sou fortalecida na força do seu poder. Às vezes, a Bíblia diz isso também, que muitos estão fracos e dormindo espiritualmente. Muitos estão dentro da casa do Senhor e estão fracos. É estranho, né? Estão dentro da igreja, estão dentro do corpo e estão fracos. E estão dormindo. Fracos é porque não tem poder. E dormindo é porque está alheio ao que o Senhor está fazendo. Para vencer isso, para vencer o sono espiritual, para vencer a fraqueza espiritual, eu preciso da força do Senhor, da força e do poder. A questão dessa força e desse poder, eu não estou lembrando exatamente o verbo da palavra, mas a tradução muitas vezes é dínamos, da dinamite que vem e explode. É isso, né? Quando o Espírito Santo, ele entra dentro de mim, é como um dínamos, uma dinamite, que ela explode. E ela me dá uma energia, não uma energia transcendental, mas uma energia de poder no Espírito. Uma energia espiritual, que não me permite ser vencido pelo pecado. Ela vai me renovando, ela vai me renovando. E às vezes eu tenho que parar de novo e me consagrar, e aí sim fazer um jejum de consagração, e aí sim buscar mais a Deus. Como o Guilherme hoje ministrou aqui, que Deus o chamou aí uma madrugada para conversar. É tempo de ser fortalecido na força do Senhor. Assim sou eu e você, irmãos. Nós temos que ter isso continuamente. Lembra que eu falei da inércia? Parados, eu vou retroceder. Eu não vou avançar. Mas se eu sou fortalecido, eu dou mais um passo. Se eu sou fortalecido na força do poder, eu vou indo. Se eu sou fortalecido, eu vou caminhando. Olha, eu não paro. Eu estou seguindo para o alvo, como Paulo ensinou. Você precisa ser fortalecido. Você precisa dessa munição.
Você precisa desse tempo novo na sua vida. Muitos já receberam o dom do Espírito no passado, mas deixou ele lá, parado. Eu falei em línguas uma vez na vida. Tenho medo, irmãos. Tenha medo de cachorro na rua solto. Mas não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo da presença de Deus. Não tenha medo da presença de Deus. Seja fortalecido na força do Senhor. Avança, avança, avança. Não para, irmãos. Renova as tuas forças espirituais, renova. Nossa, como é gostoso renovar o guarda-roupa. Você vai lá, você compra um monte de coisa. Aí você desfila com roupa nova, você tem sapato novo. Não é gostoso? É difícil acontecer isso, mas não é gostoso? Pois é, ser fortalecido no Senhor não é difícil. Pode ser todos os dias, porque é de graça, irmãos. Você não precisa de dinheiro. Você só precisa parar, dobrar os seus joelhos e falar: eu quero o Senhor na minha vida, me fortalece hoje. Quando você acordar de manhã, na sua oração, quem é que estava me contando? O André estava contando uma situação, que vai orando com o filho, né? Pois é, André, coloca lá na sua oração: nos fortalece hoje na força do seu poder, Senhor. Nos fortalece hoje na força do seu poder. Fortalece o meu filho na força do seu poder. Nos dá nova força, Espírito Santo. Nova força. Irmãos, não viva de experiências velhas. Vive do que Deus está te dando hoje. O orvalho novo. O orvalho novo que amanhece todos os dias. É esse pão que Deus quer te dar. Algo novo. Não tenha preguiça espiritual, irmãos. Nossa, como eu fico irritado quando eu vejo uma pessoa que tem preguiça espiritual. Eu falei: Deus, acorda. Não tenha preguiça, irmão. Busca o Senhor. Busca o Senhor. E por último, o selo da promessa. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiramente esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Aleluia, aleluia. Nós fomos selados com o Espírito da promessa. Nós recebemos uma garantia, irmãos. Você recebeu uma garantia diante de Deus, nos céus, por onde você passar, que você é filho de Deus, filha de Deus. Você tem um selo da promessa, um selo que te qualifica quem você é, um selo que fala assim: olha, essa pessoa agora, ela é filha do Deus Altíssimo, ela serve ao Senhor dos Exércitos, ela está diante do Deus Todo-Poderoso. Você já viu testemunhos que às vezes pessoas de outras religiões não podem mexer com os filhos de Deus? Você já ouviu isso? Pessoas de outras religiões falam assim: não, com esse daí, não, o David passou por isso. Com esse daí eu não posso mexer, porque tem uma mulher de coque que ora por ele, não foi isso? Aleluia! O selo da promessa, David. Ainda que você tivesse assim, meio para lá, meio para cá naquele tempo, você tinha o selo. E alguém intercedia por você. E aí eu falei assim: não pode mexer com aquele lá. Não mexa com os filhos de Deus. Não faça trabalhos para os filhos de Deus. Não use os filhos de Deus para essas coisas. Porque eles têm o selo da promessa. E aí eu te faço a pergunta: o que é o selo da promessa? O que é? Fala, Gabriel. Você levantou o dedinho assim? O que é o selo da promessa? Alguém se atreve a falar? Hã? Fale bem alto. O Espírito Santo é o selo da promessa. O Espírito Santo é enviado para você como a sua garantia de vida. É o Espírito Santo que está dentro de você, que te garante a entrada nos céus. Por isso você precisa do Espírito. Por isso você não pode apagar o Espírito.
Por isso você não pode viver numa inércia espiritual e nem na preguiça espiritual. Por isso você precisa ser cheio do poder. Por isso você precisa ser cheio da garantia do Senhor. Por isso você precisa se parecer cada vez mais com Cristo. Por isso você precisa estar cheio da graça, do poder, da conexão do Senhor dentro de você. Porque ela é tua garantia no céu. Existe uma marca sobre nós, um selo. Se eu perder esse selo, eu perco a minha salvação. Se eu perder o selo, se eu apagar o Espírito Santo dentro de mim, eu perco a minha salvação. Você precisa do selo. Você precisa do selo do Senhor. É a única maneira, irmãos. Você pode viver a vida inteira dentro da casa de Deus. Mas se o selo não estiver sobre você, estampado, pulsando, o Senhor vai falar: eu não te conheço. A Bíblia diz isso. Afaste-se para o fogo eterno. Não te conheço. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônio. Não te conheço. Você não esteve na minha presença. Você não buscou a minha glória. Você não desejou andar nos rios de água viva. Você não desejou o fluir do Espírito dentro de você. Eu não te conheço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus, porque é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de largarmos as nossas más obras, a nossa humanidade, andar parecido com aqueles primeiros e sermos parecidos com eles depois. É tempo de estar cheio da presença de Deus. Seja criança, seja velho, pois naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, diz a palavra do Senhor, e me manifestarei sobre ele com sonhos, visões. Manifestarei a minha presença sobre todos aqueles que desejarem. É tempo de andar com Deus. É tempo de abrir a boca e falar: Abba, Pai. Paizinho, venha sobre mim. Pai, venha sobre mim. Pai, venha sobre mim. Me enche do teu Espírito nessa manhã. Me enche com a sua presença. Irmãos, o Espírito Santo, esse selo sobre nós, nos foi dado como uma garantia, como um penhor. Olha que coisa linda, irmãos. Uma noiva que recebe o seu dote. Uma noiva que recebe um presente. Ele é apenas o começo daquilo que nós vamos viver na eternidade com Cristo. Essa é a nossa garantia. Um penhor nos foi dado, um presente nos foi dado. É o Espírito Santo. Não rejeite o Espírito Santo, mas o deseje acima de todas as coisas. O desejo, ele é a marca da sua promessa. Ele é a marca da tua entrada nos céus. Guarda isso. É a marca da sua entrada nos céus, no reino dos céus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Muitos vivem alheios a isso. Só o Espírito de Deus pode te convencer a isso. Só o Espírito pode te convencer a desejar o próprio Espírito. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo do Senhor. Deus não machuca ninguém. Deus não fere as nossas vidas. Satanás sim. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida
cheio do Espírito, cheio da vontade do Senhor. Eu queria que você tivesse um tempo de oração. Se você tem andado longe dessa presença, já viveu mais perto do Senhor e está longe, é tempo de você se arrepender e falar: Senhor, eu quero voltar lá para o início, lá para o começo. Quero começar de novo, Senhor, e ser cheio da sua presença de novo, ser fortalecido com o seu poder. E talvez você esteja aqui e nunca recebeu isso. É dia de você receber. Talvez não aconteça hoje, mas seja um start na sua vida, de querer buscar, de não ser mais uma pessoa que anda nos caminhos de um ser humano comum. É tempo de nos arrependermos e desejarmos o Senhor. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, Senhor. A Tua palavra foi pregada e nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor faça o que o Senhor desejar. Meu Deus, traga um arrependimento genuíno a cada coração, Senhor. O arrependimento genuíno a cada um de nós, Senhor. Um arrependimento, Senhor, de que precisamos urgentemente da Tua palavra. Para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa família, para o nosso trabalho. Nós precisamos do Teu Espírito. Nós precisamos do Seu Espírito mais do que tudo. Senhor, só o Senhor pode nos convencer. E eu te peço isso agora, Espírito Santo. Entra nos corações e traga o convencimento, Senhor, que o Senhor precisa com cada um de nós, Senhor. Que não haja ninguém alheio à Tua presença. E se há alguém que o Senhor incomode, Pai, até que essa pessoa se curve diante de Ti. No nome de Jesus, nenhum espírito contrário roubará a Tua bênção nessa manhã. Nenhum espírito maligno vai roubar aquilo que o Senhor quer fazer sobre você. Porque eu repreendo agora em nome de Jesus toda autoridade maligna, toda autoridade que se levanta contra os filhos de Deus. Saia em nome de Jesus. Saia das mentes, saia do coração, saia da dúvida dessas pessoas em nome de Jesus. E que a presença do Senhor venha sobre todos. E que a presença do Senhor venha sobre todos nós. E que a presença do Senhor se derrame sobre todos nós.